Olá, seja bem-vindo ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Nosso vídeo já vai começar, mas antes, gostaria de pedir para não se esquecerem de curtir, se inscrever e acionar o sininho das notificações para receber os avisos de nossos vídeos. Obrigada a todos e boa palestra! Que a paz de Jesus esteja com todos. Vou fazer a leitura de preparação do ambiente do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é 108, oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Destacam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Exageram somente maldade e trevas e nunca se designam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mal e perdem por vezes uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? Concessionário sensato, de início adiará a solução, adequando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. É forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhes os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão.
renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Graças a Deus. Então nós vamos envolvendo os nossos irmãos com muito carinho, com muita serenidade, e vamos pedindo a todos que procurem respirar tranquilamente, profundamente, relaxando o corpo físico, né? Vamos mentalizando da esquerda para a direita anéis intensamente brilhantes, passando pelo coronário um azul, em seguida cobrindo com o branco. No cardíaco, um rosa vindo de Maria de Nazaré, nos trazendo muito amor. Expandimos e entrelaçamos nossas auras em fraternidade e amor para fazermos uma prece em conjunto e recebermos o passe espiritual. Agradecemos aos benfeitores espirituais que prepararam este ambiente em que nos recebem com muito amor e carinho. Agradecemos às equipes de segurança de Ricardo, que fazem a proteção dos nossos trabalhos. As equipes de limpeza, que cuidadosamente fazem toda a higienização. Agradecemos o cinturão e a cúpula de luz colocada, que nos liga à espiritualidade maior. Mentalizamos um grande arco-íris vindo de nossa casa-mãe, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, até nós. Mentalizamos nossa casa expandindo intensa luz. Deus, nosso Criador e Pai eterno, Jesus, amado Mestre, ao iniciarmos agora os trabalhos de passes em favor de todos os nossos irmãos necessitados aqui presentes, que devem receber tratamentos, enviai os vossos trabalhadores espirituais, iluminados e bondosos, a fim de que realizem do lado espiritual os tratamentos nesses irmãos. Para isso, vos pedimos que sejam reunidos em nosso recinto os fluidos benéficos do Sol, das estrelas e de todo o universo. E também reúnam aqui as emanações fluídicas benéficas, renovadoras, curadoras, normalizadoras e fortificantes das plantas medicinais, Senhor. E que assim sejam formado um reduto fluídico benéfico em nosso meio, com teto fluídico por cima, paredes fluídicas benéficas aos lados, com portas e janelas, pisos embaixo e tudo o mais que for necessário. Como reuniões fluídicas benéficas que se estendam em torno dos aplicadores de passes, para que possam captá-las e transmiti-las através de seus pensamentos e bons sentimentos, e por meio de suas mãos, nos tratamentos para a normalização e a cura dos necessitados. Senhor Jesus, com auxílio dos benfeitores espirituais, cujo orientador maior é Razim, equipes de Brogotá, Itaporã, Calípica, Bezerra de Menezes, Meimei, Maria de Nazaré, Mãe Joana e nosso venerável mentor desta casa, Lauro Machado, e todas as fraternidades presentes. Que assim seja. E assim, nós damos por aberto o nosso trabalho no dia de hoje, proferindo a oração a Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve
a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, do amor e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Graças a Deus. Olá, meus irmãos, é um prazer estar aqui de novo e eu já agradeço novamente a Dona Sueli, a coordenadora da nossa casa, aos nossos mentores, os quais eu peço que, por gentileza, oriente meus pensamentos nessa comunicação de hoje e que eu sirva como um bom instrumento de comunicação, de transporte de uma boa mensagem para os irmãos. Hoje nós vamos falar novamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E nesse capítulo nós vamos falar sobre os itens 20 e 21. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Esse é um assunto muito interessante, assim como todos, né? Mas é um assunto que traz uma lição muito, muito importante, muito útil para o nosso desenvolvimento espiritual. Ele fala sobre Jean-Marie Baptiste Vianney, né? Também conhecido como Santo Cura de Ars. Jean-Marie, ele foi da Igreja Católica. Ele foi beatificado como santo. A princípio, ele nem foi muito aceito na igreja, até porque lá na França ele não falava o idioma, ele tinha dificuldade de aprender o idioma. Foi ajudado por outro padre, que facilitou um pouco os seus estudos, apoiou os seus estudos, até que ele conseguiu finalmente entrar para a Igreja Católica, entrar para o apostolado, e foi um excelente padre. E foi um padre parecido com os franciscanos, né? Que ele era desapegado dos bens materiais, ele se desfazia de tudo em benefício daqueles que mais precisavam. Ele doava tudo que tinha, né? Ele doava suas roupas, ele doava os alimentos, inclusive a casa paroquial. Ele achava que aquilo era luxo demais, né? Como é que ele podia ter tanto luxo se as pessoas da paróquia da qual ele tomava conta eram tão pobres, né? Então ele se desfez de imóveis, ele doou tudo, ele não queria nada para ele, né? Ele era uma pessoa, hoje nós dizemos fora da curva, na verdade ele que estava na curva, né? Ele que estava no lugar certo, né? Nós aqui somos fora, né? E nesse capítulo, Jean-Marie Baptiste, ele foi chamado a pedido de uma pessoa, de uma mulher que tinha problema de visão. Ela perdeu a visão e ela, num apelo, chamou por esse santo, pedindo que intercedesse na sua cegueira, né? Pedindo um milagre. E ele, quando vem, ele já fala justamente isso.
Ele questiona por que me chamou aqui e fala: será que é para que eu imponha minhas mãos e faça um milagre, devolvendo-lhe a vista, né? E ele diz que ele não pode fazer nenhum tipo de milagre. Ele não pode fazer nenhum milagre a não ser que Deus interceda por ele e provenha esse milagre, né? Que somente Deus pode fazer tal benfeitoria, né? Ninguém mais é capaz de fazer isso, né? Tanto que para o Espiritismo nós dissemos que milagre não existe, né? Existe sim um trabalho de fé, um trabalho de cura. O milagre está dentro de nós mesmos, né? A nossa própria fé é que nos cura, é que nos dá ânimo, motivação, coragem para seguir em frente. O milagre está dentro de nós mesmos, né? E fora isso, só Deus mesmo para mover montanhas da vida, né? Criar a vida do nada, criar água onde não tem água, vida onde não tem vida, verde onde está tudo seco. Só Deus mesmo para conseguir esse tipo de coisa, né? Nós ainda estamos evoluindo. Um dia, quem sabe, nós podemos fazer um bem tão grande quanto esse. Mas por enquanto, o que nós podemos fazer com a nossa fé é um milagre em nós mesmos, né? Um milagre da evolução, um milagre da autodisciplina. Isso já é um milagre nos dias de hoje. Mas voltando no assunto, Jean-Marie, ele vem atender ao pedido dessa pessoa que perdeu a visão em um momento de desespero. Ela pede encarecidamente que ele interceda, ele devolva a visão. E ele explica que não é possível, né? Ela tem que... o que ela pode fazer nesse momento é manter a calma, lembrar de Deus em todos os momentos, manter a concentração, refletir sobre ela mesma, né? E rezar, pedir muito a Deus. E esse pedido, ele faz o seguinte, ele fala que é bom ela fazer uma oração e indica uma oração para ela. Eu vou ler para vocês, uma oração muito bonita. Ele diz assim: meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo. Que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve para vós com a brancura que possuía quando a criastes. Veja só, né? Ele ensina uma oração para ela e pede para ela rezar nos momentos de maior aflição, né? Concentrar em Deus, elevar seus pensamentos mais puros e fazer esse pedido. E veja que nesse pedido ele pede para curar a alma, a primeira alma, né? Que é de onde surgem as nossas enfermidades, pelo menos a maioria delas, né? E só depois, então, curar o corpo. E por que isso, né? Porque não são à toa esses karmas que a gente passa, né? A cegueira, uma deficiência física, né? Numa perna, num braço, numa coluna, né? A falta de um membro. Muitas vezes nós pedimos isso antes de encarnar, ou isso já é imposto devido a alguma falha passada, né? Nós podemos estar passando por um problema assim, por algo que cometemos agora, em nossa encarnação atual, mas podemos estar trazendo um peso, um martírio proveniente de uma falta em outra vida, em outra encarnação. Então, se a gente simplesmente faz um pedido e esse karma é retirado, como é que a gente vai cumprir aquilo que nós mesmos nos propusemos a fazer antes de vir para cá, né? Se a gente fez algo de errado agora, está pagando pelo pecado, que na verdade é uma oportunidade que quando a gente sair daqui desse plano, a gente provavelmente lá num outro plano, perante os espíritos de luz, vamos refletir, vamos realmente ver o que fizemos e vamos pedir para voltar aqui e passar por isso. Então, se já estamos passando,
né? Será que vai ser legal retirar de nós a cegueira, uma deficiência qualquer que a gente tenha? Será que é melhor passar por isso logo e já voltar? Se tiver que voltar, provavelmente teremos, porque somos muitos pecadores, somos espíritos errantes. Será que não compensa passar por isso agora e voltar numa condição melhorada, né? Será que não vale mais a pena isso? Então, essa oração diz para curar a alma, porque de repente, dessa forma, traz mais paz para a pessoa, traz uma calma, faz a pessoa raciocinar melhor sobre o que ela está passando, faz ela valorizar aquilo que ela ainda tem, né? A pessoa pode estar cega, mas ela tem as outras funções, né? Ela pode andar, ela pode comer, ela pode falar, ela pode se comunicar, né? Ela pode agir por si só com uma dificuldade, um pouco de dificuldade, porque sem visão é muito difícil. Realmente é uma situação muito complicada, né? Tenta fazer as coisas na sua casa, no seu ambiente por 5 minutos com o olho fechado. Você vai tropeçar na mesa, você vai cair, vai quebrar as coisas, mas lógico que numa condição realmente de cegueira, você é obrigado a passar por isso e ir se adaptando, e você vai se evoluindo também, né? Mas veja que a gente não pode simplesmente pedir a cura, né? A gente tem que pedir o entendimento daquilo que a gente está passando, né? Talvez que a gente consiga aprender logo com essa lição, que a gente consiga tirar o melhor proveito sobre aquilo que a gente está passando, né? E tentar refletir, pedir perdão a Deus por aquilo que a gente tenha feito nessa vida ou em vidas passadas, que o véu do esquecimento não nos permite saber enquanto aqui estamos. Então, o que nós podemos fazer é pedir a Deus que realmente ilumine nossos pensamentos para que a gente tire o melhor proveito possível dessa situação. Veja bem, se a pessoa também não tem a visão, porque ela pediu, imagina que eu não tenho a minha visão e eu pedi para que nessa encarnação eu viesse assim, ou que em determinado momento isso me acontecesse. Será que não seria porque em 1, 2, 3, 4, sei lá, 10 encarnações eu vim para cá e cometi o mesmo delito? Será que um jeito que eu arrumei de não cometer esse delito seria vir para cá e não ter a visão, né? Porque se você não tem a visão, já é uma garantia de que algo que você teria que ver para fazer, você já não vai fazer. Se esse algo é algo ruim, algo maligno, isso não vai acontecer. Então, o seu sacrifício não vai ser em vão. Você vai conseguir passar por toda a experiência, a sua vida inteira, sem cometer pelo menos aquele delito que você cometeu em outras encarnações, né? Isso equivale a uma deficiência nos membros inferiores, nas pernas, nas mãos. Será que em toda a encarnação que eu vim, eu peguei uma arma e assassinei alguém, né? Usei uma arma e atirei. Então, se eu não tiver as mãos, eu não vou conseguir atirar, né? Pelo menos atirar eu não vou, né? A pessoa maligna, ela dá um jeito de fazer um mal, de alguma forma. Mas esse mal que eu fiz, de repente, em N encarnações, eu não vou fazer, né? Então, meio que, de repente, nós mesmos arrumamos para nós de superar uma dificuldade para superar outra, né? Vamos resumir dessa forma. Então, essa pessoa, nesse momento de desespero, faz esse pedido para Jean-Marie Baptiste Vianney, o santo cura d'Ars, mas ela só está pensando naquele momento, né? E o que ele tenta explicar para ela é que tem muito mais nessa cegueira, tem muito mais nesse momento de aflição. E ela deve sim refletir sempre, em cada momento, valorizar não só o que ela perdeu, mas o que ela ainda tem, né? Tentar entender os motivos dessa dificuldade, dessa deficiência, sempre lembrar de Deus,
sempre lembrar das palavras de Deus, tentar aprender o tempo todo, né? E agora imagina assim, né? Se a pessoa sem um membro, sem o olho, né? Sem voz, sem os olhos, surdo de repente, já tem que passar por tudo isso, ainda tem que aprender. Imagine quem não tem nenhum problema, como eu não tenho, né? Assim, físico pelo menos, né? Físico, mental. A gente tem uma obrigação muito grande de aprender, se eu tenho olho, se eu vejo, eu tenho que olhar para o próximo, eu tenho que ler, eu tenho que aprender, eu tenho que ler o Evangelho, tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ler livros de conhecimentos gerais, de história, de física, de química. Eu tenho a obrigação de fazer bom uso dos meus olhos. Se eu falo, é uma oportunidade muito grande estar aqui para falar para vocês. Eu acho que se eu perdesse essa oportunidade, talvez lá no outro plano, eu me sentiria muito mal, né? Eu acredito que sim. Eu acho que nada é por acaso. Eu acho que eu não estou aqui à toa. Vocês também não estão aí do outro lado à toa, né? Temos a nossa voz e temos que fazer bom uso dela, né? Eu poderia estar xingando, brigando, esbravejando, mas é muito mais saudável e proveitoso tentar passar um pedacinho de uma lição vinda do plano superior, onde eu tento aprender e replicar. Do mesmo jeito, vocês também aproveitam a audição, estão aí ouvindo, e aquilo que vocês estão ouvindo, se Deus quiser, também vão replicar. Vão aprender, vão buscar mais conhecimento e aprimorar aquilo que eu estou falando. Então, a lição maior desse capítulo é justamente isso. Tentar entender por que a gente está passando por algum martírio. Por que a gente está sendo punido, né? Somos sempre punidos naquilo em que pecamos, né? Nada é por acaso. Se a gente não tem um pecado, difícil, né? Mas alguns seres passam por esse planeta sem pecar. Então ele não tem por que sofrer essas consequências, né? E com certeza ele fará muito melhor uso das suas habilidades, da sua locomoção, da sua voz, da sua visão, do seu intelecto, né? Assim como grandes cientistas aí que desenvolveu vacinas, que desenvolveu estudo, né? Freud, Pasteur, vários nomes importantes, né? Einstein, até mesmo da música, né? Tem Vivaldi, Beethoven, passaram aqui ao Beethoven, inclusive compositores que eram cegos, né? E conseguia fazer coisa incrível, né? Com a música, ainda criança, né? Parece que eles vieram no nosso planeta, deram uma passagem rápida para deixar uma herança para nós, um conhecimento absurdo, seja ele musical, seja ele da ciência, da física, da química, né? Da área da ciência, da área da medicina, e foram embora, né? Deixaram uma sementinha para algo muito maior. E veja que coisas interessantes, que coisas desenvolvidas há séculos atrás, dificilmente se consegue melhorar, né, nos dias de hoje. Há quantos anos desenvolveram a bezetacil, por exemplo, né? Um antibiótico fortíssimo, muito utilizado, né? E até hoje ele é hiper mega utilizado, né? Existem outros antibióticos, mas nada exatamente que substitua ele, né? Que inteligência, né? Desse cientista, dessa pessoa, desse espírito que desenvolveu isso. Então, meus irmãos, lembremos por essa lição que nos momentos de maior dificuldade de nossa vida, devemos parar, devemos lembrar de Deus, orar, fazendo a nossa oração. Pode ser essa que Jean-Marie Baptiste nos ensina, mas pode ser a sua oração mesmo, a oração que Jesus nos ensinou. Mas o importante é a gente parar, se concentrar, refletir sobre aquilo que a gente está passando, pela nossa dificuldade física,
por uma doença, procurar pedir a Deus entendimento daquilo e tirar o maior proveito. É estranho falar assim, né? Tirar proveito de uma doença, mas essa é a verdade, né? Assim como o André Luiz, no plano espiritual, em um dos livros que ele psicografa através de Chico Xavier, num momento ele diz assim para o mentor dele, depois de receber uma lição, ele pergunta: então eu posso dizer que quando eu estou doente, quando eu tenho uma doença, na verdade isso é um prêmio, né? É uma dádiva, é um presente? E o mentor dele fala que de certa forma porque essa lição, essa doença, esse momento que você está passando, ele vem justamente para lhe trazer uma lição necessária para que você possa evoluir e colher os frutos lá na frente, né? E então é realmente um prêmio. Ele falou: é estranho, né? Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ver ninguém doente, ou perder um membro, ou perder uma vista, perder uma audição, ter um problema físico, né? Mas se não for assim, muitos de nós não vai aprender, não vai passar pela lição, né? E vai ficar faltando esse conhecimento, esse degrau para a gente subir. E lembre-se que, novamente falando, que aquilo que a gente está passando pode ser uma pena que nós mesmos nos comprometemos a passar para pagar um mal que a gente fez, né? E pode ser, por exemplo, no caso da cegueira, no próprio capítulo ele fala, né? Será que em outra vida alguma pessoa não perdeu a vista por um excesso de trabalho que você fez essa pessoa passar? Será que não fiz uma pessoa trabalhar demais em outra encarnação, a ponto dela perder a vista, de trabalhar dias e noites sem parar, ou num serviço que forçava muito a vista, que mexia com alguma coisa que machucasse a visão, como uma solda, uma luz forte, uma química, e eu fiz a pessoa se acometer aquilo durante dias, anos, e ela perdeu a visão e passou por momentos difíceis? Será que eu estar de repente passando por um momento de cegueira ou outro problema não é justamente para fazer eu entender o que eu fiz aquela pessoa passar e não cometer aquilo de novo, não fazer mais ninguém passar por aquilo, né? Então é sempre um motivo para a gente, todo problema de saúde, físico, mental, é sempre um motivo para a gente tentar entender, parar, pedir a Deus compreensão, pedir a cura da alma, assim como aqui no capítulo, pedir a cura do nosso espírito, da nossa alma, para que assim a gente consiga a concentração, consiga a calma necessária para entender aquilo que a gente está passando, aquilo que de repente não é a gente que está passando, mas é uma pessoa querida, um amigo, uma mãe, um filho, um pai, um irmão, uma esposa, um marido, e que a gente também não quer que sofra, mas tentar um entendimento e pedir também auxílio para que a gente possa dar o apoio necessário para aquela pessoa querida, para que ela supere esse momento de dificuldade, para que a gente consiga ajudar essa pessoa a superar esse momento. E se a gente está junto, passando por esse problema junto com a pessoa querida, a esposa, o filho, o pai, a mãe, ou o amigo próximo, é porque a gente tem uma missão nisso aí também. Provavelmente nós temos uma perninha aí, né? Seja como participante de algo errado que aconteceu em uma outra época, ou simplesmente por desejar estar próximo dessa pessoa para facilitar essa passagem dela por esse momento difícil. Então, a melhor coisa que a gente tem a fazer é se concentrar, pedir a Deus para que a gente passe por essa lição, mas não passe em branco, para que a gente aprenda, traga esse conhecimento para dentro de nós e leve esse conhecimento para as vidas futuras, né? E para o dia que a gente merecer, para o mais alto, para o mais próximo de Deus. E esse conhecimento vai ser um impulsionador para que a gente não deixe
de subir, para que a gente não pare de seguir rumo a Deus. Então essa é a lição de hoje. É uma lição curtinha, mas é uma lição importante. Eu desejo que os irmãos se concentrem em Deus, peçam por vocês e pelas pessoas que amam, peçam pelo próximo, peçam pelas pessoas que sofrem, para que elas tenham uma cura do espírito, tenham uma cura da alma, tenham paciência, tenham concentração, tenham muita fé, que elas procurem entender tudo aquilo pelo qual estão passando e que elas não tentem pular esse degrau, mas tentem superar ele, aprender com ele, conviver com ele e depois sim seguir adiante, melhorado, renovado, né? De mente evoluída, de espírito evoluído, coração amadurecido e pronto para uma nova experiência. E assim nós vamos seguindo rumo a Deus. Um grande abraço a todos, uma excelente semana, muito cuidado com a saúde, as lições estão aí, muita gente deixando suas vidas por esses vírus que está correndo por todos os cantos do nosso planeta. As lições estão aí para a gente aprender, usemos os bons exemplos para aprender, vamos replicar esses bons exemplos para as pessoas que nós amamos, que nós nos preocupamos. Temos que tocar a nossa vida, continuar aprendendo, trabalhando, estudando, mas com muito cuidado, juízo, muita fé, né? E muito amor ao próximo e para Deus. Um grande abraço a todos e uma excelente semana. Até logo. Elevemos nossos pensamentos a Deus e Jesus e pedimos a equipe médica Bezerra de Menezes, Lauro Machado, equipe dos pretinhos velhos, dos índios, dos caboclos, que se possa, que em nome de Deus e Jesus, frutificar essas águas, Senhor. Que seja frutificadas as águas sobre a mesa, dos copinhos de águas, das garrafinhas, do galão, das caixas d'água dessa casa. Pedimos pelas caixas d'água de todos os trabalhadores, os assistidos e de toda a região. E pedimos, Senhor, pelas caixas d'água dos hospitais, do nosso, todo o Brasil, de todo o nosso universo, que essas águas possam se transformar em remédio, para que todos que se façam merecedores possam receber essas bênçãos. Em particular, pedimos pelos nossos irmãos assistidos do trabalho do primeiro sábado, e que todos os copinhos de água que está sendo colocado, as garrafinhas de água, Senhor, que seja colocado o remédio do plano espiritual, o remédio do plano físico, que essas águas, Senhor, seja a cura do corpo e da alma. Façamos merecedores. Graças a Deus. Senhor Jesus, humildemente rogamos a Tua permissão para pedir às equipes socorristas que possam auxiliar os nossos irmãos desencarnados. Rogamos a todos eles, Pai, discernimento, clareza, entendimento e aceitação em relação a esta nova vida que está sendo oferecida a eles. Que assim seja, Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos vibrando, vamos fazer vibração agora para aqueles que colocaram no nosso site as vibrações para as pessoas que estão passando por necessidades. E aqui também, na nossa caixinha de orações, vamos vibrar por essas pessoas
principalmente aqueles que estão com a doença da pandemia, que estão nos hospitais, que estão sofrendo, às vezes nos respiradouros. Vamos vibrar pelas famílias dessas pessoas que tanto sofrem, que tanto pedem a Deus para a recuperação dos seus familiares. E vamos vibrando por esse momento de aprendizado que nós temos aqui no Brasil todo e no mundo todo, pelas pessoas que também estão sofrendo, que não estão sofrendo das doenças da pandemia, precisando também de uma hemodiálise, que não estão conseguindo vaga em hospitais, né? Pessoas que tinham cirurgias marcadas e que não puderam fazer. São pessoas que estão sofrendo na esperança de que tudo se resolva, para que resolva seus problemas de saúde. E pelas pessoas que estão pedindo de coração, que continue pedindo, que, como disse Jesus, peça e obterás. Graças a Deus. Pedimos vibrações para os nomes recebidos no nosso site, no plantão de oração. Pedimos vibrações para a nossa casa, Lauro Machado, para toda a cúpula protetora desta casa, para todos os trabalhadores assistidos e seus familiares, os alunos desta casa, tanto físicos como espirituais. Vamos rogando também por todas as casas psiquiátricas, por todos os hospitais, escolas, penitenciárias, que Jesus possa envolver a todos na sua luz de amor, paz e tranquilidade. Vamos rogando por todas as igrejas, todos os centros espíritas. Vamos rogando por toda a humanidade, que nós possamos nos melhorar com essa situação que nos envolveu. Vamos rogando pelos animais, pelos moradores de rua, que são os maiores prejudicados, porque estão ali à mercê de tudo. Vamos rogando pela espiritualidade do plano maior, que ela possa ser cada dia mais abençoada, iluminada por Jesus. Vamos rogando por nós mesmos, pelos nossos inimigos, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local de trabalho, pelos nossos mentores. Que assim seja, graças a Deus. Meu amor e carinho a todos vocês, irmãos da nossa casa de Lauro, a todos os irmãos que comungam os preceitos do Evangelho segundo o Espiritismo, de luz e amor. Estamos galgando a passos de firmeza na sublime senda de nosso Mestre amoroso, com todos, indistintamente, Jesus no leme de nossa casa terrestre. Não nos permitamos vacilar em pensamentos de temor, angústias e aflições. Recorremos às orações. O amparo está fluindo para os da vida material e os da vida espiritual, coberto todos com infinitas bênçãos de Deus. O caminho é de evolução constante. Todos sabemos de nossas necessidades espirituais. Vamos aqui agradecendo a todos os departamentos da nossa casa,
a espiritualidade que nos recebe em nosso portal, nosso serviço social, todos os colaboradores, as doações dos alimentos que estamos recebendo, dando condições de ajudar as famílias e aos colaboradores da casa, na alegria de estar todos reunidos na organização dos mesmos e no plantão para os recebimentos. O nosso muito obrigado. Agradecemos a doutrina espírita que nos esclarece com muito amor. Os tratamentos recebidos através dos mentores em caravanas em nossos lares, trazendo luzes, clareando todos os ambientes, nos deixando energias de conforto. Somos gratos pelo passes de tratamentos que recebemos, da água fluidificada que todos estão recebendo, os seus medicamentos através dos fluidos espirituais. Agradecemos a Dr. Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Lauro Machado, a Jesus e a Deus. O meu abraço a todos vocês, amigos, e acompanhamos nesse momento o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E encerramos aqui todo esse tratamento do primeiro sábado, que é o nosso P3F. Graças a Deus.